Capítulo 3. Desviando do torpedo da depressão, mantenha o entusiasmo, apesar dos contratempos inevitáveis. Embora este negócio seja 90% diversão depois dos meses iniciais da curva de aprendizado, o torpedo da depressão está entre os desafios mais difíceis enfrentados tanto por novos quanto por experientes profissionais de marketing de rede. Por necessidade, recrutadores bem-sucedidos precisam ser entusiasmados, sinceros, articulados e confiáveis. Uma pessoa deprimida não consegue sobreviver nesta indústria. Portanto, precisamos preparar nossos novos associados, alertando-os sobre as causas mais comuns da depressão, começando por uma admissão aberta de nossas próprias lutas pessoais contra esse formidável adversário. Como mencionado anteriormente, uma de nossas ferramentas de vendas mais vendidas de todos os tempos é uma fita de áudio intitulada "Se o MLM é tão bom, por que estou deprimido?". Provavelmente existem várias razões para sua popularidade. Obviamente, é um daqueles títulos que chamam a atenção, e o conteúdo era bastante humorístico, pois apresentávamos anedotas de nossos primeiros anos no negócio. Mas o principal motivo de ter sido tão bem recebido é que todos conseguem se identificar com ele. Neste capítulo, discutiremos a depressão usando a imagem do torpedo da depressão, assim chamado porque parece surgir do nada e, depois de atingir, pode afundar uma pessoa rapidamente. Um pré-requisito para o sucesso no marketing de rede, muitas vezes não tão crítico nos negócios tradicionais, é a aparência de estar emocionalmente energizado. Todos os dias úteis, milhões de pessoas entram em seus carros em um estado de semidepressão e enfrentam o trânsito a caminho de empregos e profissões que simplesmente não exigem energia emocional. Algumas pessoas são especialistas em informática, envolvidos em entrada de dados. O computador não se importa se estão deprimidas. E como seus supervisores geralmente estão ainda mais desanimados, não há necessidade de transbordar alegria. De fato, poderíamos listar centenas de exemplos de trabalhos entediantes e rotineiros que exigem pouco mais do que atenção semiconsciente. Lembre-se da expressão, eu faço isso dormindo. No mundo dos negócios tradicionais, isso não é apenas um ditado. O sucesso no marketing de rede, porém, depende de um fator talvez mais do que qualquer outro, uma personalidade positiva e estimulante, com entusiasmo e exuberância demonstráveis. Profissionais de marketing de rede não conseguem convencer as pessoas a mudar de carreira, ou, nesse sentido, a participar de uma nova oportunidade de meio período, a menos que aparentem gostar do que estão fazendo. De fato, ninguém deveria sair para a comunidade ou pegar o telefone com o objetivo de recrutar prospects ou vender serviços ou produtos, a menos que esteja em um estado mental positivo. Causas da depressão no MLM. Quando amigos recusam o convite para ir à casa de um distribuidor assistir a uma apresentação do negócio, ou pior, aceitam o convite e não aparecem, isso é um pouco deprimente. Cada vez que um associado valioso fica escorregando para a apatia, mudando de empresa ou abandonando o MLM por completo, podemos ficar deprimidos. Quanto mais nos concentramos nessas coisas, mais deprimidos ficamos. E ainda assim, todos sabemos que a evasão vai acontecer. Com o tempo, ela pode representar até 75% de desistência à medida que atravessamos os altos e baixos da construção do nosso negócio. Isso é uma realidade fundamental no MLM e da qual nunca estaremos isentos. Após anos de experiência e sucesso no marketing de rede, Ron Wiggins desenvolveu uma atitude filosófica em relação à evasão. Quanto mais cedo alguém que não leva o negócio a sério, desiste. Mais cedo, ele sabe com quem não precisa desperdiçar muito tempo. A menos que as pessoas estejam claramente fazendo tudo errado, o conselho de Ron é: deixe as pessoas fazerem o que quiserem fazer com o próprio negócio, e não o que você quer que elas façam. Há espaço para qualquer e todos os níveis de participação neste negócio. Ele está certo. Já que sabemos que a evasão não é o ponto em que devemos nos concentrar, precisamos focar nos números positivos. Quanto mais pessoas tivermos ativas em nosso negócio, mais bem-sucedidos seremos.
Uma organização bem equilibrada será composta por um grande grupo de compradores no atacado, muitos distribuidores que vendem no varejo, alguns construtores de negócio em meio período e alguns poucos recrutadores em tempo integral extremamente comprometidos. Assim, Ron conclui: trabalhe com os líderes e faça o que for necessário para proteger sua mentalidade. Você precisa manter o foco para que este negócio funcione. Discutiremos esse ponto com mais detalhes no capítulo 6, Rechaçando a Bomba de Dispersão. Seja você alguém que está prospectando e recebendo uma série de rejeições. Seja alguém que marca compromissos e enfrenta faltas. Ou alguém que recruta e vê as pessoas desistirem como moscas antes mesmo de agendarem uma sessão de treinamento pessoal. Lembre-se, isso tudo é inevitável. Não há nada de errado com você nem com o seu negócio. Você não é diferente de uma garçonete oferecendo café em uma cafeteria. Algumas pessoas simplesmente não querem. Você está apenas filtrando aquelas para quem o momento é o certo. A depressão não resulta da evasão nem da rejeição. A depressão surge de ficar remoendo esses fatores e levá-los para o lado pessoal. Aprenda a ser tão filosófico quanto Ron Wiggins em relação às decepções. Tudo bem, recebi 9 nãos hoje. Estou 9 passos mais perto de um sim. Ou, graças a Deus, o João desistiu antes que eu investisse ainda mais tempo nele. A evasão acontece. As pessoas perdem o entusiasmo inicial. Algumas não são treináveis. Portanto, siga em frente e comece a trabalhar com as novas pessoas que estão entrando. E, se você não tem novos associados entusiasmados, vá encontrá-los. Se você passar tempo demais tentando levantar pessoas que não querem estar neste negócio, isso vai te puxar para baixo. E quanto mais fundo você afundar, mais vulnerável ficará ao torpedo da depressão. É muito mais energizante procurar novas pessoas que estejam empolgadas, interessadas e dispostas a aprender. Quando você estiver para baixo, suba na linha. Existe um ditado antigo em nossa indústria: se você está bem, vá para baixo. Se está mal, vá para cima. Cada um de nós tem líderes acima de nós que, teoricamente, são mais experientes e têm interesse direto em nosso sucesso. Devemos recorrer a eles quando sentimos preocupação, ansiedade ou depressão. Portanto, quando estiver para baixo, suba na linha. David Dryden, de Dallas, Texas, aprendeu essa lição no momento certo. Ele conta que, cerca de 2 anos antes, ele e sua esposa, Terry, procuravam uma forma de tirá-la do mundo corporativo para que pudessem criar os filhos em vez de deixá-los em creches. David decidiu trabalhar mais duro e iniciar o próprio negócio, mas nada estava funcionando. Um dia, sua esposa chegou em casa depois de ter sido abordada por um jovem chamado Al Hewitt. Após sentar em uma reunião com os braços cruzados e a mente fechada, ele deu permissão para que ela fizesse o negócio, como se ela precisasse da permissão dele. Antes que percebesse, havia produtos espalhados pela casa, e a casa cheia de pessoas curiosas para ver o que eles estavam fazendo. Sem perceber, ele acabou se envolvendo com o negócio até encontrar seu primeiro e maior adversário: pessoas que não apareciam às reuniões, inclusive amigos próximos que haviam prometido ir. Ele ficou tão desanimado que estava pronto para desistir. Mas, felizmente, ele havia ouvido o ditado: quando estiver para baixo, suba. Então decidiu ligar e se apresentar à sua linha ascendente. Deixou recados para quase todos eles, sem muita convicção de que receberia retorno. Então, um dia, algo aconteceu que mudou sua vida. Ele já tinha chegado ao limite muitos não comparecimentos, muitos nãos, muitas noites tardes sem que o sucesso viesse tão rápido quanto imaginava. Ele decidiu levar a esposa para almoçar e dizer que aquele era o negócio dela, a ideia dela, e que ele a apoiaria, mas sem envolvimento direto. Estava saindo de casa quando o telefone tocou, e ele quase deixou que a secretária eletrônica atendesse. Algo o fez atender. Do outro lado da linha, uma voz com um forte sotaque texano perguntou se David Dryden estava. Era Mark Yarnell, retornando sua ligação. Eles conversaram casualmente sobre o negócio e sobre o sucesso possível, mas David não mencionou seus planos imediatos de desistir.
Os comentários finais de Mark foram focados na perseverança e em quantas pessoas semelhantes a David haviam persistido e hoje eram bem-sucedidas simplesmente porque não desistiram. Isso, obviamente, mudou os planos do almoço. E nem é preciso dizer que David e Terry continuam trabalhando rumo a seus objetivos. Graças ao apoio da linha ascendente, de Al Hewitt até Mark Yarnell, eles agora sabem que alcançarão seus sonhos. David acrescentou, como um pós-escrito, que levou quase 2 anos para entender por que não desistiu naquela época. Somente ao escrever essa história, do fundo do coração, tarde da noite, é que ele compreendeu completamente por que ainda está neste negócio. E como ele deixou de ser a forma de sua esposa sair do mundo corporativo para se tornar o sonho compartilhado dos dois. Devemos sempre nos lembrar de retornar às ligações da nossa linha descendente, downline. Uma simples conversa de 5 minutos muitas vezes pode ser tudo o que é necessário para protegê-los da vulnerabilidade ao torpedo da depressão. O apoio da linha ascendente upline pode determinar o sucesso ou o fracasso dos primeiros meses de um novo profissional de marketing de rede neste negócio. Vera Holub, de San Diego, Califórnia, sempre dependeu muito de sua upline e, por sua vez, procurou imitá-los na forma de trabalhar com sua downline, como ela explica. Cresci nos campos de algodão do sul do Texas, em um barraco com telhado de zinco, sem água encanada nem eletricidade. Perdi meu único irmão por suicídio aos 33 anos. Trabalhei para pagar o curso em um junior college, em uma fábrica de armários de cozinha, e concluí meu bacharelado em higiene dental. Alcancei o sonho, pesadelo americano quebrando a cara, trabalhando com um grupo de dentistas neuróticos por $50.000 por ano. Finalmente percebi que tinha que haver um jeito melhor. Naquele dia, em 1988, quando vi o vídeo de Mark Yarnell explicando o marketing de rede, soube que minhas orações haviam sido atendidas e que eu faria este negócio pelo resto da minha vida. Desistir nunca foi uma opção. Hoje tenho uma vida com a qual muitas pessoas apenas sonham. E sou capaz de cuidar da minha mãe idosa, que foi responsável por me dar o sonho de superar nossa situação inicial. Tirei um tempo para aproveitar a vida e tocar a vida de outras pessoas, enquanto construía meu negócio. Sou extremamente grata a Mark Yarnell e Kathy Dennison como meus treinadores de linha ascendente, e por terem me apresentado a esta indústria maravilhosa. Nunca transmita uma atitude para baixo à sua downline. A última coisa que queremos fazer é impactar negativamente nossa organização de downline, levando nossa negatividade para baixo. Por isso, quando você está emocionalmente bem, esse é o melhor momento para falar com sua downline. Esta indústria é tão divertida que você pode perceber que raramente fica negativo, mas nunca compartilhe sua negatividade com ninguém da sua downline, ou você poderá contaminar uma grande parte de todo o seu grupo. Veja bem, é extremamente devastador, especialmente para um novo distribuidor, descobrir que seus líderes estão emocionalmente para baixo. Se você já brincou de telefone sem fio quando criança, lembra que, em um círculo de amigos, uma pessoa sussurrava uma história rápida para quem estava ao lado. Depois de ser repetida por cada pessoa, ela chegava de volta ao contador original completamente distorcida, a ponto de não ser mais reconhecida. Se você nunca brincou disso, asseguro que, depois de passar por apenas 5 ou 6 pessoas, uma história simples pode se tornar dramaticamente distorcida. E isso com apenas 5 repetições. No marketing de rede, uma história simples pode ser contada, ao telefone ou pessoalmente, 5 ou 6 mil vezes em uma semana ou menos. Você consegue imaginar as distorções que inevitavelmente ocorrem? Se não, aqui está um exemplo bastante ilustrativo. Mark descreve uma situação que aconteceu com ele em seus primeiros 6 meses no negócio. Mesmo com meu grupo naturalmente menor nessa fase inicial, descobri o impacto dramático que pode ocorrer quando um líder fala com membros da downline, estando ele próprio para baixo. Fiquei com raiva quando um jogador de futebol americano profissional, no meu 3º nível, decidiu desistir no 2º mês do negócio. Isso me incomodou por 2 motivos. Primeiro,
Eu havia investido inúmeras horas treinando-o pessoalmente. Afinal, com que frequência um simples garoto do interior das montanhas Boston, no norte do Arkansas, tem a chance de treinar uma estrela da NFL? Segundo, todo mundo o conhecia, e eu ficava no paraíso do ego toda vez que contava a alguém, especialmente aos meus amigos próximos e familiares no Missouri, que estava passando tempo de qualidade treinando meu grande amigo e associado, o Sr. NFL. Então, quando ele desistiu e levou 5 de seus melhores amigos para o antigo negócio de vitaminas da USA, fiquei deprimido e com raiva. Cometi o erro de mencionar a um novo líder da linha frontal o que ele havia feito e por que eu estava tão irritado com suas ações. 2 semanas depois, quando já quase havia esquecido o Sr. NFL, recebi uma mensagem perturbadora na secretária eletrônica, deixada por uma integrante da Downline, chorando, de outra organização completamente diferente. Essa mulher nem sequer estava na minha própria Downline. Eu não a conhecia, nunca havia falado com ela antes e nunca mais falei depois desse incidente. Ela não me disse o que a estava perturbando, apenas sugeriu que eu ligasse imediatamente para ajudar ela a tomar uma decisão importante. Pelo que me lembro, e minha lembrança é bastante precisa, já que foi uma conversa de 30 minutos, emocionalmente muito intensa, o diálogo aconteceu mais ou menos assim. Após 2 minutos de conversa informal para quebrar o gelo, ela começou sua história de forma deprimida e, em certo momento, chorando. Sr. Yarnow, eu não posso culpá-lo por sair da empresa e melhorar sua situação financeira se esse era o seu problema. Sua família merece prosperidade, especialmente considerando o esforço que você colocou no marketing de rede. Mas o que me incomoda é que, pelo que sua linha ascendente nos contou, você estava ganhando muito dinheiro. Isso abala minha confiança imaginar que você acreditaria que, na sua idade, jogar futebol profissional na NFL poderia ser tão lucrativo e duradouro quanto a renda residual passiva deste negócio. Meu marido acha você corajoso por tentar, mas eu, sinceramente, não consigo. Eu a interrompi. Fiquei chocado, literalmente chocado além da compreensão. O que você acabou de dizer, Sally? Eu disse que meu marido acha você corajoso? Não, interrompi. Antes disso, algo sobre entrar na NFL? Você está brincando? Quero dizer, eu tenho 36 anos e nunca joguei nem futebol universitário. Houve um silêncio absoluto, embora eu pudesse ouvi-la pigarrear. Então ela perguntou suavemente, você quer dizer que não fez testes para o San Francisco 49ers no mês passado? Que não trocou o MLM pela NFL? Confesso que foi a distorção de fatos mais cômica que já ouvi. Quando garanti a ela que isso era impossível, pude ouvi-la soltar um suspiro audível de alívio. Ela ficou extremamente aliviada ao saber que eu não estava saindo do negócio. Eu desceria qualquer montanha ou geleira do mundo com um parapente à forma de voo livre com paraquedas aberto, mas isso é brincadeira perto de qualquer esporte profissional. Se eu fosse atingido uma única vez por um tackle mediano da NFL, acredito sinceramente que teria sorte de sobreviver. Só de pensar em ser atingido por alguém como Steve Buck, um ex-jogador da NFL de Portland, eu tremo. Decidi então que esse boato completamente distorcido era tão absurdo que eu precisava rastrear sua origem. Nunca consegui encontrá-la, mas continua sendo o rumor mais absurdo que já ouvi a meu respeito. Aqui está o ponto central. Mencione qualquer coisa minimamente negativa à sua downline e você provavelmente acabará sendo vítima de uma inverdade grotescamente distorcida. Passar de estar levemente irritado com um jogador da NFL que saiu da minha organização para ser alguém tão farto do MLM que resolveu entrar para a NFL aos 36 anos, com 1,78 m de altura e 70 kg, é um salto enorme. Esse exemplo, por si só, já é razão suficiente para evitar compartilhar reclamações raivosas com sua downline. Os rumores voltarão para te assombrar, e no mínimo, o simples fato de saberem que sua upline está deprimida fará com que sua downline questione o negócio. Um argumento a favor do otimismo: o constrangimento subjacente que alguns profissionais sentem após entrar no marketing de rede e as reações negativas de seus colegas são 2 causas de depressão,
embora raramente admitidas. Precisamos preparar especialmente ex-médicos, advogados, contadores e outros profissionais para o conflito interno que quase sempre vivenciam durante sua transição para o MLM. Em sua vida anterior, não importava o quanto fossem mal pagos ou sobrecarregados, eles eram vistos como alguém importante, com título e escritório. Agora, estão começando novamente no degrau mais baixo da escada, como humildes profissionais de marketing de rede. Para sequer considerar assumir esse desafio, muitos desses profissionais sofrem com a angústia de sentir que, para avançar nesse novo empreendimento, precisam sacrificar a própria identidade. Para que profissionais tenham sucesso no marketing de rede, eles precisam estar dispostos a usar sua reputação e credibilidade na construção do negócio. Ao se esconderem atrás da justificativa de que é o negócio do cônjuge ou apenas um pequeno bico sem importância, eles se preparam para o fracasso ao negar sutilmente seu comprometimento com seu mercado quente. É responsabilidade dos jogadores sérios do marketing de rede fornecer a esses profissionais uma visão real de por que o MLM é uma indústria extraordinária e de quantas pessoas eles ajudarão a evitar a corrida dos ratos e talvez até ataques cardíacos induzidos pelo estresse. Sem uma perspectiva otimista, as pessoas estão condenadas ao fracasso neste negócio. Chegamos à conclusão de que, no marketing de rede, temos literalmente o maior argumento a favor do otimismo na história da livre iniciativa. Queremos compartilhar algumas das razões para afirmar isso e incentivá-lo a marcar este ponto no livro. Quando uma de nossas razões para o otimismo for especialmente relevante para você, sublinhe-a. Depois, volte a ela sempre que for necessário elevar seu ânimo. Primeiro, temos o único negócio empreendedor realizado em casa que literalmente não tem risco negativo. Veja bem, a maioria dos negócios exige um capital significativo antes mesmo que você possa pendurar uma placa. No marketing de rede, não. Portanto, ficamos extremamente satisfeitos com o fato de que qualquer pessoa pode se envolver conosco pelo preço simbólico de alguns produtos e materiais de apoio e até isso é opcional. Assim, no competitivo mundo dos negócios domiciliares e das franquias, não temos iguais. Segundo, literalmente não existe teto, não há limites para os ganhos. Um advogado só pode faturar um certo número de horas por dia. E um médico só pode realizar um número limitado de cirurgias por dia. Algumas pessoas excelentes que trabalham em negócios tradicionais não recebem aumento há 10 anos. Mas no nosso caso, podemos criar um aumento para nossa família todos os dias, se assim escolhermos. Como podemos recrutar um número ilimitado de pessoas, e cada uma delas pode fazer o mesmo? Somos, em última análise, pagos pelos esforços de centenas de milhares de indivíduos. Não podemos falar por você ou por qualquer outra pessoa, mas podemos lhe dizer isto. Nós simplesmente adoramos o fato de que é possível ganhar $1 milhão por mês. Há algo extremamente atraente na vida quando você tem a visão, pela primeira vez, de que, se dedicar, seus netos serão considerados dinheiro antigo em sua cidade. Terceiro, e talvez o mais empolgante de tudo, no marketing de rede, a liberdade de tempo é diretamente proporcional à riqueza e à prosperidade. Em nossa opinião, nada na vida se compara à alegria de passar tempo de qualidade fazendo as coisas de que mais gostamos com as pessoas que mais amamos. Nas profissões tradicionais, nos pequenos negócios, nas vendas ou na gestão corporativa, todos estão lutando em semanas de 80 horas, realizando trabalhos mundanos e entediantes, para talvez ter uma tarde de domingo com a família. Nada é mais precioso do que o tempo livre. E aqueles de nós que já o conquistaram são otimistas em relação a uma indústria que oferece esse bem precioso a outras pessoas, aumentando assim a possibilidade de valores familiares em todo o mundo. Quarto, não precisa haver estresse algum no MLM. De acordo com uma reportagem de capa do final dos anos 1980 da revista Georgia Trends, a tendência número 1 nos Estados Unidos é a doença coronariana induzida pelo estresse. E, como o artigo sugere, isso já não é mais apenas um risco para os homens. As mortes por doença coronariana aumentaram 100% entre as mulheres desde 1980.
No marketing de rede, se você não está se divertindo, é porque não está fazendo do jeito certo. Nós nos divertimos muito nos últimos anos. Apesar do fato de que nosso negócio exigiu recrutamento em larga escala e muita rejeição à moda antiga. Portanto, assim como nós, se você pagar o preço nos primeiros anos, o estresse pode deixar de existir na sua vida. Isso nos leva à quinta razão para o otimismo: o plano de 4 anos. O plano de 40 anos é o melhor que as pessoas podem esperar nos negócios tradicionais. Então, o que é o plano de 40 anos? Por volta dos 25 anos de idade, a maioria das pessoas já tem uma ideia da profissão que seguirá, desde guia de pesca até cirurgião. Mas 40 anos depois, de um grupo típico de 100 pessoas, 5 ainda estão trabalhando, 36 estão mortas, 54 estão completamente sem dinheiro, ou pelo menos ganhando muito menos do que quando estavam empregadas. 4 estão bem de vida e 1 pessoa é rica. Assim, o plano de 40 anos significa que, por 4 décadas, a maioria de nós vai de casa para o trabalho e do trabalho para casa repetidas vezes, como um leão bobo, doente e enjaulado, e, ainda assim, ao final desse tempo, apenas 1 em cada 100 pessoas tem algo para mostrar. Em contraste gritante, existe o plano de 4 anos. Trabalhe diligentemente para uma única empresa de MLM por 4 anos, construa uma renda baseada na movimentação honesta de produtos ou serviços, e você estará garantido para o resto da vida. Mais empolgante ainda, seus herdeiros também estarão. Todo negócio de MLM é totalmente hereditário. Se trocar o plano de 40 anos pelo plano de 4 anos não fizer seu coração acelerar, talvez você precise ser examinado quanto ao mal de Alzheimer. Disse que reconhecimento é a recompensa mais buscada na vida. Bebês choram por ele e homens adultos morrem por ele. Estamos convencidos de que esse ditado está correto, e nenhum outro negócio pode sequer sonhar em oferecer todo o reconhecimento que recebemos como líderes na indústria do marketing de rede. As únicas vezes em que qualquer um de nós desabou e chorou publicamente diante de grandes plateias foram em 2 ocasiões em que recebemos placas de reconhecimento de nossa downline. Esse reconhecimento aguarda todos aqueles que se tornam razoavelmente bem-sucedidos na distribuição em rede. Nada na vida nos dá mais prazer do que quando outros seres humanos, com lágrimas sinceras de alegria, nos agradecem por lhes dar a oportunidade de fazer suas vidas darem certo. Por fim, as alegrias das viagens e das experiências culturais estimulantes aguardam todos neste negócio. Trabalhe duro, tenha sucesso, e então aperte o cinto de segurança e esteja preparado para ver o mundo e viver novas aventuras, enquanto cultiva amizades internacionais. Não há nada que nós, seres humanos, detestemos mais do que trabalho entediante e rotineiro. No MLM nos divertimos viajando, aprendendo sobre novas culturas, visitando grandes museus e experimentando refeições novas e únicas de mundos completamente diferentes. O marketing de rede é uma profissão incrivelmente diversa e lucrativa. Portanto, como você pode ver, existem muitas razões para o otimismo no marketing de rede, e recomendamos fortemente que você reveja periodicamente este capítulo e, em especial, essas ideias, caso o torpedo da depressão o atinja de surpresa. Envolver-se na distribuição em rede é tornar-se uma das pessoas mais sortudas do mundo, controlando nossas atitudes. Nossas atitudes estão entre as poucas posses que são totalmente nossas e que jamais podem ser tiradas de nós. Casas e carros vêm e vão, mas nossos valores e atitudes permanecem conosco para sempre. Somente quando exercemos continuamente controle sobre nossas próprias atitudes é que conseguimos lidar com as circunstâncias externas. A mudança real começa primeiro por dentro, e nosso comportamento naturalmente a acompanha. Sem essa compreensão pessoal, as pessoas frequentemente ficam deprimidas em seu primeiro ano no marketing de rede. Existe uma tendência natural de se sentir pessoalmente rejeitado quando um parente ou amigo próximo decide não participar do seu negócio, ou de encarar como um insulto pessoal quando alguém em quem você investiu horas de apoio e treinamento decide sair do negócio sem motivo aparente.
Muito provavelmente esses eventos acontecerão, mas cabe a você determinar como reagirá a eles. Ninguém consegue executar com sucesso as tarefas necessárias para vencer quando está deprimido, especialmente em um negócio no qual o sucesso resulta mais frequentemente da atitude do que da habilidade. Muitas pessoas fracassam simplesmente por causa de suas atitudes. E, como apontamos anteriormente, é praticamente impossível convencer alguém a mudar de carreira se você não demonstra entusiasmo e alegria. Não podemos esperar que outros se juntem a nós se for óbvio para eles que estamos menos do que satisfeitos. Lembre-se sempre, entusiasmo é contagiante. Em nosso próprio recrutamento, expressamos livremente entusiasmo e efervescência como ferramentas-chave para convencer outros a se juntarem ao nosso negócio. Nossos prospects conseguem perceber o quanto estamos empolgados, enquanto muitos deles sabem que suas vidas são entediantes e rotineiras. Fazemos questão de dizer em algum momento da apresentação: no nosso negócio, se você não está se divertindo, está fazendo errado. Agora, o conselho prático. Chega de notícias. Nunca antes, em nossa longa história como seres civilizados, tivemos tantos meios de controlar completamente nossas atitudes quanto agora. Estamos convencidos de que o velho ditado, originalmente aplicado aos computadores, também pode ser aplicado às pessoas. Lixo entra, lixo sai. Por causa de nossa formação em teologia, ambos participamos extensivamente de aconselhamento. Com frequência, descobríamos que a depressão era o resultado do lixo que as pessoas permitiam entrar em suas mentes. Um homem que apareceu para aconselhamento conjugal explicou como havia perdido a chama em seu relacionamento. Na verdade, toda a sua vida estava se tornando cada vez mais deprimente. Como acontece com tanta frequência? Ao recordar o incidente, Mark percebeu que uma breve avaliação das atividades diárias desse homem contava toda a história. Philip era um analista de sistemas de 40 anos em uma grande empresa de tecnologia e descreveu seu dia como algo absolutamente comum. Eu me levanto todas as manhãs e me sento à mesa do café da manhã lendo o jornal. Como faço parte de um rodízio de caronas, ou eu pego 2 amigos, ou eles me pegam, para um trajeto de 45 minutos. Eu o interrompi com uma pergunta direcionadora. Depois que vocês entram no carro, sobre o que conversam? Perguntei isso por um motivo importante. Ah, você sabe, aquela conversa fiada de sempre, respondeu ele. Mas, na verdade, a gente só conversa por alguns minutos, depois ligamos o rádio, porque uma emissora dá informações de trânsito a cada 10 minutos, o que nos ajuda a planejar o trajeto. Se há um problema sério à frente, nós o evitamos. E, além disso, durante esse tempo, quem não está dirigindo normalmente aproveita para examinar arquivos de trabalho. Era exatamente o que eu esperava. Philip então passou a detalhar seu dia monótono. Ele e seus colegas de trabalho tinham permissão para ouvir rádio no escritório. Isso quebra um pouco a monotonia, explicou Philip. Quando chegava em casa após o trabalho, primeiro lia o jornal enquanto tomava uma taça de vinho. Jantava com os 2 filhos e a esposa, ocasião em que todos comentavam como havia sido o dia. Ele passava menos de 2 horas lidando com qualquer papelada que tivesse levado para casa. Depois, ele e a esposa se acomodavam na cama a tempo de assistir a um programa do canal AAI chamado Law and Order, seguido do noticiário das 10 da noite. Mais uma vez, enfatizou que levava uma vida razoavelmente boa, mas nada extraordinária. Ao final de 45 minutos de escuta reflexiva, recomendei que Philip passasse 6 meses sem ler um único jornal, sem assistir a um único programa de televisão sobre crimes ou noticiários de qualquer tipo, e sem ouvir notícias no rádio. 6 meses sem notícias! Após mais 2 sessões de aconselhamento, nas quais foram empregadas técnicas rotineiras de terapia conjugal, Philip e Nancy não retornaram. Encontramo-los 2 anos depois, por acaso, em uma conferência, e ambos estavam radiantes. O casamento deles havia tomado um rumo positivo, e Philip me agradeceu profusamente. Ele fez questão de mencionar que não sabia dizer com certeza o que havia mudado, mas algo certamente tinha melhorado sua vida. A propósito, disse ele enquanto se afastava, tirando a edição de fim de semana do USA Today, não mexo mais com notícias. Não que isso tenha ajudado tanto assim.
Errado, Phil. A transformação completa do casamento provavelmente pode ser atribuída diretamente à eliminação daqueles noticiários sem sentido. Se você sofre de depressão, leia a próxima frase 3 vezes, chega de notícias. Se marcianos pousarem em qualquer lugar do mundo, você ficará sabendo em 15 minutos por alguém do seu círculo de amigos. Se uma princesa morrer, você saberá mesmo que esteja em um barco no Caribe. Nós soubemos. De todas as absurdidades da vida moderna, nada cria tanta depressão e miséria quanto as notícias. Somos bombardeados todos os dias, ao longo de nossas vidas, por notícias no rádio, na televisão, no computador e na mídia impressa. Para realmente compreender o efeito disso sobre nós, considere a filosofia da mídia jornalística. Lembre-se de que eles estão no negócio para ganhar dinheiro e que, para serem lucrativos, precisam ser interessantes. Considere também a filosofia frequentemente citada no setor de notícias: notícia boa não é notícia. Eles sabem que o público americano anseia pelo extraordinário. Um assassinato é mais fascinante do que um homem que doa $150 mil para a caridade. Donald Trump se divorcia de Marla Maples, e naturalmente, os tabloides cobrem cada ângulo da história. Mas, no ano passado, Trump doou $2 milhões para programas voltados aos moradores de rua de Nova York, e jamais teríamos sabido disso se um amigo em comum não tivesse nos contado. Assinamos a New Yorker por causa das ótimas reportagens, mas não houve qualquer menção ao altruísmo de Trump. Por quê? Porque o público não se interessa e não compra as boas notícias. Então, o que isso tem a ver conosco? Tudo. Quando cadastramos novos distribuidores diretos, damos a eles uma tarefa específica antes do treinamento pessoal individual, para o qual são convidados após a conclusão dessas tarefas. Vamos abordá-las em profundidade em um capítulo posterior, mas basta dizer que são bastante simples. Defina seus objetivos. Visualize o resultado final, veja-se lá, e depois coloque seus objetivos no papel. Faça uma lista de 2.000 contatos do mercado quente, pessoas com quem você deseja compartilhar a oportunidade, e então priorize seus 25 principais familiares e amigos. Após usar pessoalmente nossos produtos, encontre 10 clientes que também gostem deles. Para preservar sua atitude positiva, evite qualquer tipo de notícia por 6 meses, exceto revistas que sejam 75% literatura e 25% notícias de eventos atuais. É muito fácil aplicar as 3 primeiras recomendações, mas não a última. No entanto, uma avaliação rápida da atitude do seu distribuidor revelará muita coisa. Se ele for animado e sinceramente entusiasmado, provavelmente não está assistindo às notícias. Crie um ambiente positivo de dentro para fora. Estamos irrevogavelmente convencidos de que colocar informações positivas em nosso cérebro é essencial para o sucesso. Fazemos isso lendo livros e artigos edificantes, ouvindo áudios inspiradores e praticando diariamente uma comunicação afirmativa com nós mesmos e com os outros. Leia livros que o motivem e compartilhe-os com outras pessoas. Materiais edificantes precisam se espalhar como um incêndio. Aqui estão apenas algumas de nossas recomendações. Primeiro, anote o número de telefone da American Youth Foundation, 314-772-8626. Eles distribuem 2 dos livros mais importantes, embora pouco lidos, que incentivamos cada novo distribuidor a pedir e ler. Ambos foram escritos pelo falecido e grande William H. Danforth, fundador e ex-CEO da Ralston Purina Company, em St. Louis, Missouri. Ele era um empreendedor que saiu da pobreza para a riqueza e tinha um interesse genuíno no desenvolvimento pessoal de homens, mulheres e crianças de todas as idades, embora hoje poucas pessoas tenham ouvido falar dele. O Sr. Danforth foi um defensor do potencial humano e escreveu livros com esta mensagem atemporal. Qualquer pessoa, independentemente da idade, cor, sexo ou inexperiência, pode alcançar os mesmos níveis de sucesso que os empreendedores mais renomados. Ele desafia todos os jovens a se tornarem os melhores do mundo no campo que escolherem. É absolutamente impossível ficar desanimado depois de ler qualquer um de seus livros, Action e I Dare You. E você não precisa lê-los do começo ao fim. Pode começar em qualquer parte e ir pulando trechos. Embora sejam direcionados a jovens prestes a entrar na vida adulta, são fundamentais para adultos que estão prestes a iniciar novas carreiras empreendedoras.
Da mesma forma, a história de A. L. Williams fala de um treinador de ensino médio relativamente pobre que tinha um sonho: criar uma oportunidade ilimitada na qual pessoas comuns pudessem alcançar resultados extraordinários. Ele fundou uma empresa de seguros de vida baseada em marketing de rede, composta por ex-professores e treinadores, que se tornou tão bem-sucedida que, em apenas 7 anos, vendeu mais seguros de vida temporários do que New York Life, Metropolitan e Prudential juntas, empresas que, na época, tinham mais de um século. Como? Simples. O Sr. Williams fez isso aumentando a autoconfiança das pessoas. Recomendamos que você leia seus livros, Pushing Up People e All You Can Do. Ambos são notáveis, mas preste atenção especial ao capítulo de All You Can Do sobre ter uma causa e ser um defensor dela. Em muitos dias, quando estávamos convencidos de que as dificuldades do marketing de rede nos derrotariam, as palavras de L. Williams nos tocaram e eliminaram nossa depressão. Hoje, existem centenas de áudios inspiradores e motivacionais. Coloque um para tocar sempre que possível, durante o trajeto de carro ou ao realizar tarefas simples em casa, para absorver continuamente mensagens positivas. Esses áudios ajudarão você a alcançar todo o seu potencial, expandir sua crença em si mesmo e atingir seus objetivos mais elevados. De 50 a 60 mil pensamentos passam por nossa mente todos os dias. 95% deles são sobre o passado, e muitas vezes é o passado que nos prende. Ficar remoendo eventos negativos que não podem ser mudados só limitará nossas possibilidades. Você sabe o que acontece quando se toca uma música country ao contrário? Você recupera seu cachorro, sua caminhonete, sua namorada e volta exatamente para onde começou. Para avançar, precisamos passar mais tempo, relembrando experiências emocionais positivas do passado ou focando no futuro. No momento em que sentir que está entrando em uma espiral negativa, toque uma música do seu passado que traga lembranças felizes. É impossível não se sentir bem. Pense em situações antigas que deram perfeitamente certo. Só esses pensamentos já geram sensações calorosas. Depois, leve essas emoções para o presente. Quando um marido entra em casa e vê a garota que conquistou, em vez da esposa com quem vive uma rotina, ele se comporta de maneira diferente. Suas ações amorosas frequentemente provocam reações semelhantes nela. Esse é apenas um exemplo de como usar o passado para mudar nossas respostas emocionais no presente. O torpedo da depressão pode estar à espreita, mas não precisamos ser atingidos por ele. Estamos 100% no controle da nossa mentalidade. Ao trabalhar o desenvolvimento pessoal, colocar mais energia em pensar no futuro é igualmente eficaz. Isso exige esforço e determinação, porque nossa tendência natural é viver no passado. Esforçar-se para se visualizar como deseja ser é o primeiro passo rumo à mudança e ao crescimento. Se não conseguimos nos imaginar em um futuro positivo, talvez nunca cheguemos lá. Com frequência, as pessoas limitam seus objetivos baseando-os apenas no que sabem ser verdade no momento. Mas romper essas barreiras permite que o que parecia impossível se torne possível. Definir metas é simplesmente o processo de se adaptar a uma nova realidade, começando de dentro para fora. Para transformar gradualmente esses sonhos em realidade, comece a visualizá-los muito antes de acontecerem. Diga a si mesmo, é possível, mesmo que ainda não esteja acontecendo. Pense no tempo futuro e visualize suas metas como já realizadas. Permita-se sentir como se seus sonhos estivessem acontecendo agora. Pessoas bem-sucedidas sempre se concentram no resultado final, enquanto outras ficam presas ao processo, ao como. Pessoas de pensamento limitado perguntam por quê. Pessoas de pensamento ilimitado perguntam por que não. Os céticos podem se preocupar em estabelecer metas irreais ou em não conseguir realizá-las. Se você acredita no valor de suas metas, encontrará os recursos para torná-las reais. Estabeleça metas grandes e esforce-se para alcançá-las. Faça o que fizer, nunca desista delas, apenas ajuste suas atitudes. Quando a crença de que estamos presos à realidade atual é mais forte que nossa visão do que realmente queremos, nosso crescimento é sufocado. Pense no que precisa acontecer para provocar a mudança. Use afirmações. Uma afirmação é uma ferramenta de ativação, uma declaração de crença, escrita e repetida como se a meta já fosse um fato consumado. As afirmações têm o poder de produzir esse resultado. Diversos cientistas comportamentais renomados documentaram a eficácia da programação autogênica. Hoje podemos afirmar até os mais céticos que diálogo interno, afirmações, visualização e programação mental funcionam. Antes dos estudos do Dr. Bandura, em Stanford, do Dr. Charles Garfield, no Performance Sciences Institute, em Berkeley, e das pesquisas pioneiras de Lou Tice sobre potencial humano, perdíamos parte da audiência quando falávamos sobre afirmações.
Agora, apenas quem vive isolado poderia duvidar da eficácia da visualização e das afirmações diárias. Sabemos que uma das melhores defesas contra a depressão ou qualquer sofrimento mental é o hábito diário de escrever e repetir declarações positivas sobre si mesmo. Anote algumas em um papel e mantenha-as na carteira, na agenda ou no espelho do banheiro para recitá-las todos os dias. Aqui estão algumas afirmações que parecem funcionar para todos, mas incentivamos você a criar as suas próprias. Sou poderoso, sabendo que sou o único responsável pelos resultados das minhas decisões e ações. Aproveito cada aspecto da vida, pois crio com facilidade e entusiasmo diversão, alegria e aventura. Sinto-me apoiado, trabalhando com uma equipe de pessoas positivas que compartilham meus valores. As pessoas me ouvem quando falo porque tenho algo valioso a dizer. Comunico claramente minha visão de negócio, de forma que inspire outros a se juntarem a mim. Devido à minha alta autoestima, sinto enorme satisfação ao alcançar meus objetivos. Valorizo-me como pessoa e sei que valho pelo menos $50 mil por mês, ou mais. Tenho orgulho de construir uma dinastia de marketing de rede ao recrutar dezenas de pessoas entusiasmadas que duplicam rapidamente meu sucesso. O que você notará nesse exercício é o seguinte: ao visualizar o novo, você começa gradualmente a abandonar o velho, acreditando com cada fibra do seu ser que aquilo está acontecendo agora. É nesse momento que a mudança começa. A mudança costuma ser 2 passos à frente e 1 atrás. Quando você se sair bem, diga: isso é típico de mim. Quando cometer um erro, diga: isso não é típico de mim, farei melhor da próxima vez. Usamos cada uma dessas afirmações repetidamente e as compartilhamos com muitas outras pessoas que viram resultados dramáticos ao repeti-las regularmente. O Dr. Bob Sharp, um dentista de Big Rapids, Michigan, passou por tempos difíceis em 1989. Divórcio, dissolução da minha empresa profissional, a morte prematura do meu sócio em meu novo consultório odontológico, um projeto de prédio comercial que deu errado e, por fim, a batalha de 6 meses da minha esposa contra o câncer me deixaram com mais de $1 milhão em dívidas. Em janeiro de 1996, o IRS, Receita Federal dos Estados Unidos, ameaçava apreender os bens que eu tinha até que $90 mil em impostos atrasados fossem pagos integralmente. No momento em que o IRS realmente reteve o pagamento do meu principal convênio de seguros, a situação finalmente me pareceu completamente sem esperança. Eu havia participado recentemente de um workshop de visão com o presidente da minha empresa de marketing de rede e saí de lá lendo e repetindo as seguintes afirmações todas as manhãs e noites. Estou sentado no meu deck, com vista para meu lago, abastecido com robalos, lúcios e bluegills. Minha esposa, Susan, e eu somos livres para viajar para onde e quando quisermos. As pessoas procuram meu conselho por causa do meu talento e da minha convicção religiosa. Tenho tempo e dinheiro para ajudar meus filhos enquanto iniciam suas carreiras, etc. Quase imediatamente, as coisas começaram a mudar. Meu construtor me emprestou $200 mil para pagar todas as minhas dívidas atrasadas, incluindo a do IRS. Meu consultório começou a prosperar. Meu negócio de marketing de rede, que estava estagnado, começou a crescer. Recuperei minha confiança pessoal e minha autoestima. Em 5 meses, todas as dívidas de curto prazo estavam em dia e as de longo prazo estavam sendo pagas conforme o cronograma. O mais empolgante de tudo foi que, em outubro, Susan e eu compramos e nos mudamos para a casa dos nossos sonhos. Era uma fazenda de 51 acres, com lago para pesca e outro para natação, quadra de tênis iluminada, um celeiro para os cavalos, um campo de feno de 10 acres que também servia como área de treino de golfe e uma casa de hóspedes que alugavam. Havia cervos, gansos, patos, perus e milhares de pássaros como visitantes. Meu relacionamento com minha empresa e com o setor é muito mais do que apenas ganhar um dinheiro extra em meio período. Trata-se de desenvolvimento pessoal e da liberdade de levar uma vida de escolhas. Trata-se de estar satisfeito com o que faz todos os dias e ajudar outras pessoas a viverem a vida dos seus sonhos. Cada vez mais cientistas, incluindo respeitados físicos quânticos, chegaram à conclusão de que não podemos produzir resultados mágicos apenas ignorando as leis da física. No entanto, podemos impactar dramaticamente nosso subconsciente, que influencia diretamente nossa produtividade diária. Talvez você se lembre de que, em 1969, a Comissão Federal de Comunicações do ZEWA ficou muito preocupada com a possibilidade de consumidores serem manipulados inconscientemente por publicidade subliminar. Ela acabou sendo proibida justamente por ser muito eficaz. Esse mesmo tipo de influência também pode ser usado para uma produtividade positiva. Experimente usar afirmações por 1 mês, e provavelmente você as usará pelo resto da vida.
Ao utilizá-las, estará se defendendo contra o torpedo da depressão, e nenhuma má notícia ou decepção conseguirá atravessar seu escudo. Crie um ambiente positivo de fora para dentro. Nosso conselho final para evitar a depressão, e este não precisa ser difícil, é que novos distribuidores evitem ladrões de sonhos e pessoas negativas pelo menos durante o primeiro ano no marketing de rede. Na maioria dos casos, porém, se você pedir apoio com gentileza, as pessoas que realmente o amam irão oferecê-lo. O Dr. Robert Neff, de Dallas, Texas, recebeu muita negatividade de pessoas que ele respeitava profundamente no primeiro ano construindo seu negócio. O principal argumento delas era que o setor era falho, tirar vantagem dos outros para ganho pessoal. Ele sabia que essa não era sua experiência, mas aquelas palavras ficaram em sua mente e o impediram de crescer. Por quê? Porque os deprimiam. Embora tivesse sido criado como ateu, o Dr. Neff estava desenvolvendo sua compreensão de valores espirituais. Ao refletir sobre seu lugar na indústria e sua fé emergente, teve uma percepção surpreendente. O marketing de rede era modelado segundo o cristianismo. Ele anotou freneticamente os paralelos que enxergava, e ao fazê-lo, suas dúvidas desapareceram. Percebeu que era uma indústria essencialmente boa, baseada em ajudar outros a se ajudarem. Aqui está o que ele escreveu. É muito improvável que você descubra isso sem que alguém o convide. Você vê algo que inicialmente parece bom demais para ser verdade. Recebe apoio quanto à sua validade, principalmente por meio de histórias pessoais. Portanto, sua crença se baseia muito na fé. Dizem que você precisa primeiro acreditar para então experimentar os benefícios. Você mede sua crença pela quantidade de bem acontecendo ao seu redor. Recebe um manual para guiá-lo. Mesmo sem entender tudo no começo, é convidado a ser ensinável e seguir quem já percorreu o caminho. Ao longo da jornada, enfrentará dificuldades e precisará pedir ajuda. Quando estiver em alta, ajudará outros. Quando estiver em baixa, receberá ajuda. Essa ajuda virá de forma a torná-lo mais forte e autossuficiente. Você não será perfeito, mas, se acreditar, chegará ao destino. É convidado a adiar gratificações para ajudar outros primeiro. Isso exigirá dedicação, persistência e trabalho duro. Não tema as pessoas, estenda a mão, mesmo que muitas digam não precisar. Cercar-se de pessoas com as mesmas crenças o protege da negatividade. Você é convidado a se reunir regularmente para renovar sua visão. Como resultado, aprenderá mais sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida. No fim, terá ajudado milhares de pessoas a viver melhor. O marketing de rede é um grande nivelador porque se baseia na atitude. O ministro e autor best-seller Charles Swindoll escreveu: "Quanto mais vivo, mais percebo o impacto da atitude na vida. Para mim, atitude é mais importante do que fatos, passado, educação, dinheiro, circunstâncias, fracassos ou sucessos." O notável é que temos uma escolha diária quanto à atitude que adotaremos. Não podemos mudar o passado nem o inevitável. A única coisa que podemos fazer é tocar a corda que temos, nossa atitude. Estou convencido de que a vida é 10% o que acontece comigo e 90% como reajo a isso. E o mesmo vale para você. Somos responsáveis por nossas atitudes. Programas que apoiam o crescimento pessoal por meio de mudanças de atitude estão em ascensão. Muitos desses conceitos podem ser atribuídos indiretamente a Lou Tice e ao Dr. Albert Bandura, referência em estratégias cognitivas para domínio pessoal e alto desempenho. Apenas acredite e continue. O segredo da sobrevivência é simples: não desista. A maneira de evitar o desânimo é manter a fé. Daryl Moore, de Baton Rouge, descobriu isso em dezembro de 1994, o mês mais difícil de seu negócio. Parecia nosso mês de tudo ou nada. Estávamos exaustos. Diziam que dezembro era o pior mês do ano, porque ninguém pensava em negócios, apenas nas festas. Sua esposa perguntou: "O que mais podemos fazer agora?" A única resposta que encontrei foi continuar fazendo o que já estávamos fazendo, e não desistir. Na semana seguinte, conseguiram um novo distribuidor que ajudou a salvar o negócio. A fé foi a única coisa que nos sustentou. Tínhamos fé na empresa, nos produtos e em nós mesmos, e acima de tudo, fé de que Deus nos mostraria o caminho. E mostrou. John Cine, da Virgínia, percebeu cedo que nunca ficaria rico trabalhando para outra pessoa. Trabalhava de 70 a 80 horas por semana por $2.000 mensais. Não sou um gênio, mas não demorou para perceber que valia mais do que $6 por hora. No primeiro ano, tinha medo de falar com qualquer pessoa sobre o negócio. Contatou cerca de 100 pessoas, a maioria riu dele. Patrocinou apenas uma, que desistiu uma semana depois. 6 meses depois, havia ganhado apenas $1.500. Mas algo mudou. Ele viu sua mentora sair de $4.000 para mais de $20.000 por mês. Depois, outra líder chegou a $60.000 mensais.
Ela não fez nada que eu não pudesse fazer, apenas trabalhou duro e acreditou totalmente. Seu nível de crença explodiu e seu negócio também. Lembre-se de 3 palavras mágicas. Continue observando os vencedores. Quando todos desistem, é aí que eu realmente começo a trabalhar. Hoje, ele ajuda muitas pessoas a largarem seus empregos. Faça o que fizer, não desista. John e Patricia Dwyer começaram seu negócio em 1991 e logo depois viram na TV uma reportagem acusando sua empresa de ser uma pirâmide ilegal. Quase desistiram, mas isso teria sido um erro enorme. Teriam perdido amizades, crescimento e um negócio internacional. Hoje possuem mais de 8.000 distribuidores no mundo, liberdade financeira e tempo livre. Apesar de começos muito difíceis, simplesmente nos recusamos a desistir. Lembre-se, a depressão não pode vencer se você continuar aprendendo e se cercando de pessoas positivas. Histórias semelhantes aconteceram com Steve e Cynthia Rose, Jordan Adler e muitos outros. Todos enfrentaram fracassos, críticas e perdas, mas persistiram. Jordan resume perfeitamente. Não é quantas vezes você cai que importa, é quantas vezes está disposto a se levantar. A persistência sempre vence. Estatisticamente, uma enorme porcentagem das pessoas desiste no primeiro ano. Porém, um dado revelador mostra que até 95% daqueles que permanecem por 10 anos ou mais alcançam os níveis mais altos de renda em suas empresas. Faça o que fizer, simplesmente não desista. Resumo. O marketing de rede exige uma pessoa entusiasmada e positiva. A evasão faz parte da indústria. Não gaste energia com quem resiste, pense próximo e siga em frente. Trabalhe com quem demonstra interesse. Se quiser desistir, procure apoio do seu upline. Compartilhe entusiasmo, nunca negatividade. Profissionais precisam usar sua credibilidade para construir o negócio. Motivos para se orgulhar do negócio. É um empreendimento sem limites de crescimento e com baixo risco. Liberdade de tempo acompanha a prosperidade. Trabalho duro no começo pode gerar uma vida sem estresse. Reconhecimento e viagens aguardam os bem-sucedidos. O reconhecimento vem de ajudar pessoas a melhorar suas vidas. Para mudar sua atitude e eliminar a depressão, evite notícias negativas. Leia livros edificantes. Ouça conteúdos inspiradores. Fale consigo mesmo de forma positiva. Relembre experiências emocionais positivas. Foque no futuro. Estabeleça metas e use afirmações. Evite pessoas negativas. Nunca desista dos seus objetivos. Uma afirmação é uma declaração positiva repetida como se a meta já fosse realidade. Ao visualizar o novo e acreditar profundamente nisso, você começa a abandonar o velho, e é aí que a mudança acontece. E lembre-se, até 95% dos que permanecem na indústria por 10 anos alcançam os maiores níveis de renda. Portanto, não desista.